Líbano, ele chama muito essa questão por conta da sua capital, Beirute, e também por conta da sua bandeira, que é um pinheiro no fundo branco com algumas faixas vermelhas. Uma bandeira bem bonita do Líbano, inclusive. Mas a seleção, ela não tem tanto bonita assim. Apesar do Líbano ser um país pequeno, a seleção vem conseguindo alguns resultados um pouco medíocres, principalmente nessa última Copa da Ásia, que eles foram eliminados na primeira fase. Mas é uma seleção que, mesmo com isso, ainda pode melhorar e foca muito em sua naturalização de jogadores. Ou seja, trazendo jogadores que qualquer um que tenha a sua nacionalidade libanesa para poder defender. Inclusive vem fazendo isso desde a Copa da Ásia de 2000 até os últimos anos aí. Bom, vamos falar hoje da seleção do Líbano, que tem como grande referência o Roda Antar, mas também tem um grande atacante chamado Marouane, né? Esse cara interessante aí que tá fazendo os gols aí do Líbano e que joga até hoje, com 30 e poucos anos. Bom, e vou falar um pouco sobre o que essa seleção contribuiu e também sobre os brasileiros que já um dia defenderam ela. Bem, acho interessante falar, é uma seleção bem legal para se acompanhar e eu espero que dê um fruto bem interessante. Bom, clica no placa do canal Coruja e vamos lá. Dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vai lá. Solta a vinheta! A seleção do Líbano é uma seleção até que interessante e curiosa. Apesar de estar em 50º no ranking da FIFA, essa seleção já esteve até algum tempo em uns anos melhores. Muito por conta que, até que nas classificações para a Copa da Ásia, elas até que iam longe até. Tanto que eles chegavam até o nome até acho que no Pro Evolution Soccer, porque eles sempre chegavam na última, mas nunca se classificavam. E, inclusive tendo o Roda Antar e o outro lado, e o CEF, como grandes revelações do país. E essas revelações, elas vieram na primeira Copa da Ásia que o Líbano disputou. Mesmo que o Líbano nunca tivesse disputado uma Copa do Mundo, 3 Copas da Ásia eles disputaram. Inclusive uma delas, sede, no ano 2000. Que além de ter revelado esses dois nomes do futebol alemão e do futebol libanês, a gente também tem alguns brasileiros que jogaram por essa seleção. Inclusive um deles marcou um gol. Bom, eu vou citar os nomes aqui deles, mas é o Gilberto, que jogou no Paraguaçuense, o Jadir, do Al-Ansar, o Marcílio, que jogou no Bangu, o Luiz Fernandes, que jogou no Shabab, que inclusive marcou um gol, e o Newton, que jogou na Portuguesa. Bom, e o Líbano até que foi interessante nessa Copa da Ásia. Conseguiram 2 empates e uma derrota, né? Terminavam com 2 pontos. Não foram tão mal assim, mas, por exemplo, chegaram a brigar por chance de classificação. E realmente, além de revelar alguns jogadores aí bastante importantes. Depois de uma maioria de 19 anos, geralmente os grandes ídolos daquela geração do Líbano já estavam se aposentando para eles conseguirem ir mais uma vez para a Copa da Ásia, dessa vez em 2019, onde assim conseguiram sua primeira vitória, os 4-1 para cima da Coreia do Sul. Depois perderam para o Catar de 2-0 e da Arábia Saudita de 2-0. Mas alguns nomes interessantes daquela Copa da Ásia são o goleiro Oumari, quer dizer, o zagueiro Oumari, né, do FC Tóquio, que inclusive defendeu a seleção do Líbano por muitos anos, e os gêmeos suecos naturalizados Robert e Felix Melk, sendo que um jogou no próprio Líbano e o outro jogou no AIK. Mas esses gêmeos aí foram interessantes, aí, peças muito boas aí para a seleção do Líbano, e aqui o Líbano ganhou pelo menos um jogo. Perdeu os outros 2, mas ganhou. Bom, e aí eu vou falar da pior campanha do Líbano, que essa aqui foi a da Copa da Ásia de 2024, mais recente possível, onde no primeiro jogo perdeu novamente para o Catar por 3-0, depois enfrentaram a China e empataram em 0-0, e por fim, brigando por classificação, eles tentaram contra o Tajiquistão. Chegaram a ganhar o jogo, né? Mas eles depois perderam de virada, aí foram eliminados. Mas era a melhor chance que eles tinham para se passar. Porém, terminaram com a pior campanha.
eu queria falar do Basel Girardi, né, que marcou um gol. Do Gabriel Bitter, que joga no Vancouver FC, o canadense. Do Daniel Lajoute, que joga no Atlante. E do Omar Bugiel, que joga no FC Wimbledon. Esses foram os nomes mais conhecidos que eu fui procurar lá da seleção do Líbano. Ainda bem. Mas dito e feito, o Líbano não vem buscando muitos resultados assim favoráveis, tanto seleção quanto em clubes. Tanto que eles não podem disputar nenhuma partida da UFC, porque eles, acho que por questão de conflitos, não sei se internos ou externos, eles não podem jogar, tá? Inclusive, eles realmente não têm times para jogar as competições da UFC. Mas o campeonato local lá continua, pelo menos. Bom, aí a gente também tem a questão das eliminatórias. Esse ano eles têm chance de se classificar? Até tem. Mas é aquela questão, estão no grupo da Austrália, Palestina, Bangladesh. Estão em segundo lugar com aparentemente 1 ponto, ou 2 pontos. E eles até podem se classificar se eles vencerem tanto a Palestina quanto o Bangladesh. Mas eu não sei se eles vão conseguir esse feito, né? Porque a seleção começou a dar uma piorada, começou a cair de ranking. E a gente não sei qual que seria o futuro dessa seleção. Porém, para quem quiser saber se o Brasil pode ajudar essa seleção, eles têm um grande jogador que inclusive joga em Portugal. No Sub-23 do Portimonense, que é brasileiro, porém naturalizado do Líbano. É o Zay, né? Foi desenvolvido muito bem. Acho que inclusive foi treinado pelo Diego Coelho, se eu não me engano. E acabou que o Líbano está interessado no futebol dele e pode chamar a qualquer momento. Bom, essas são as notícias que eu tenho para falar sobre a seleção do Líbano. Acho uma seleção bem interessante. Uma seleção com potencial para revelar jogadores, mas que ainda precisa melhorar muito se quiser, pelo menos competir aí na Ásia. Bom, fica com o Papo Canal Coruja. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e falou Canal Coruja.